para sempre seja louvado. Nós agradecemos a presença de cada um, né, nessa sequência de palestras que a Pastoral Familiar da Paróquia Santa Cruz vai promover todo sábado, todo primeiro sábado do mês após a missa das 17. E é assim, muito carinho, muito amor, muita satisfação que nós queremos apresentar a nossa primeira palestrante, que é também da nossa pastoral familiar, né? Como vocês todos sabem, a Mãe Gante são poucos os operários, então ela também está na pastoral da verdade, é catequista, enfim, é também a nossa grande restauradora que embeleza as nossas imagens na nossa paróquia, que cuida, tem todo esse zelo, uma pessoa assim, sempre disponível, apesar de muitos talentos mesmo, uma pessoa muito simples, que sempre se põe à disposição, né? Eu vejo nela muito de Maria, né? Que quando soube que ia ser mãe de Deus, o que ela fez? Ela se pôs a serviço, porque ela soube também, né, de Santa Isabel. Então é assim que eu vejo a Vanusa, e ela vai compartilhar hoje com a gente um pouquinho do testemunho dela, né, e que possa nos levar cada vez mais para Deus. Então eu convido vocês a se unir a mim, que a gente possa rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora passe na frente, o Espírito Santo possa estar em cada palavra, para que possa cair nos nossos corações e de todo mundo que está acompanhando e vai acompanhar depois também nessa transmissão. E eu tenho certeza que essa semente vai brotar muitos frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Como a Roseli falou, meu nome é Vanusa, né? Vanusa Bender. Eu tenho 53 anos de idade, dos quais 25 deles foram com álcool. Então eu quero dividir com vocês um pouco do que foi essa história, né, e de como eu cheguei aqui. Eu comecei a beber muito cedo, né, então eu ia fazer uma brincadeira com vocês, mas já passou o momento. Então foi isso, eu comecei a beber muito jovem, tá? Essa é mais ou menos o tema central da nossa conversa, né? Que eu vou dividir com vocês, mas eu gostaria de contar um pouquinho de quem é a Vanusa, né? Quando eu nasci, né? E até chegar no alcoolismo, né? Meus pais se separaram antes de eu nascer. Meu pai foi embora com outra mulher e deixou minha mãe grávida. Ele casou com a minha mãe e ele já tinha essa amante, né? E o casamento durou em torno de 3 a 4 meses. Né? Minha mãe estava grávida e meu pai foi embora. Simplesmente um dia minha mãe acordou e ele tinha evaporado, né? Por assim dizer. E ele não só deixou a mãe, como ele deixou a filha também, né? Então, quando eu nasci, né, minha mãe foi morar com a minha avó, voltou para a casa da minha avó, né, e meu pai passava na rua, quando ele me via, sabia que eu estava ali na frente brincando, ele trocava de rua para não passar na frente da casa da minha avó, que era para não ter que me ver. Né. Eu vi meu pai acho que 2 vezes na vida, né. Uma das vezes foi quando saiu a lei do divórcio no Brasil, né? E aí ele queria se casar, né, com a mulher com quem ele já vivia. E ele procurou os meus tios para falarem com a minha mãe para poder assinarem o divórcio, né?
e eu tinha, acho que uns 13, 14 anos de idade, mais ou menos, e eu me lembro que eu queria muito vê-lo, né? Apesar da vida inteira ele ter me ignorado, me negado, mas eu queria vê-lo. E eu fiquei sentada na calçada, porque eu sabia que ele ia passar por ali, e eu queria que ele me visse, né? Mas ele passou se contorcendo para não tocar em mim. Infelizmente, ele não tinha ele não tinha como fugir daquela vez, naquele caminho, né? Ele tinha que passar por ali, mas ele se contorceu para não ter que tocar em mim, né? E ele foi embora. E isso foi a última vez que eu vi. Depois, uns 2 anos depois, mais ou menos, ele se suicidou. Dizem que ele se suicidou, né? Então, eu fiquei com minha avó durante uns anos, porque a minha mãe voltou a se casar de novo. E padrasto a gente sabe como é, né? Então, minha mãe casou de novo, então eu não tinha nenhum pai, por um lado, e também não tinha a mãe, porque a minha mãe tinha a sua outra família, né? Depois eu fui morar com ela. Durante a minha infância inteira, até a minha adolescência, né, eu não tinha uma casa, eu tinha a casa de alguém, né? Era a casa de um tio. Até a casa da minha mãe, eu não me referia a ela como sendo a minha casa, eu falava a casa da minha mãe. Eu nunca chamei minha mãe de mãe, eu passei a chamar minha mãe de mãe agora, faz muito pouco tempo. Era sempre minha mãe Maria, né? A minha avó eu chamava de mãe, porque foi a minha avó que me criou. Então, todos os valores que eu aprendi, amar a Deus, eu aprendi com a minha avó, né? Mas depois, quando eu tinha aí em torno de 12 anos de idade, mais ou menos, minha mãe foi me buscar, porque ela queria que eu viesse para São Paulo. Eu tinha ficado no Nordeste com a minha avó, e ela foi me buscar porque ela queria que eu estudasse em São Paulo, né? E começou aí meio que a minha peregrinação entre as casas, né? Porque eu não aguentava ficar na casa da minha mãe, né, por causa dos problemas, e eu preferia ir para a casa dos meus tios. Lá eu era muito bem-vinda, né? As 2 esposas dos meus 2 tios nunca fizeram distinção comigo. Eu era filha da Maria, mas eu era sobrinha do marido delas. E elas me recebiam muito bem, me tratavam muito bem, graças a Deus, né? Então essa foi mais ou menos um pouco a minha infância, né? Depois eu entrava e saía da casa da minha mãe, né? Durante muitos anos, a minha mala eram 2 sacolas de supermercado, porque eu juntava tudo que eu tinha, ia para casa de um, aí daqui a pouco eu sentia saudades da minha mãe, então eu ia para casa dela, né? Aí quando eu chegava, no primeiro momento, estava tudo muito bem, ela ficava feliz, né? Que bom que você está aqui, mas depois ela começava os problemas, né? Os problemas com meu padrasto. E aí eu saía de novo e ia para outro lugar, né? Mas ela não me deixava ficar com a minha avó, né? Nessa época ela dizia que não, que eu tinha que ficar aqui em São Paulo, né? Minha avó parou de brigar por mim, né? E acho que ela meio que aceitou que eu tinha que ficar aqui em São Paulo, que eu tinha que ficar com a minha mãe, né? Eu sou de uma família de uma denominação protestante, né? Todos são protestantes, e eu ia para a igreja, né? Nessa época eu gostava muito da igreja, eu gostava, eu cantava, tinha as músicas, achava muito legal, mas aí depois eu comecei a ver as hipocrisias, né, dos pastores, e aí eu falei não, né? Eu comecei a me afastar, e foi quando eu tomei meu primeiro porre com 15 anos de idade. Eu nunca tinha bebido na vida, e aí minha mãe me deixou, eu não sei porquê, ela nunca deixava a gente ir para festas, nem para lugar nenhum, mas tinha uma festa de aniversário na casa de uma amiga da escola, ficava 3 casas da minha casa, e ela me deixou ir nesse dia, não sei porquê, mas ela deixou eu ir. E aí eu fui, e lá, eu me lembro que era um dia de calor, de verão, estava muito quente, né? Eu estava comentando com o Sig hoje isso. E estava muito quente, e alguém teve a brilhante ideia de fazer caipirinha.
né? E eu nunca tinha bebido na minha vida, nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca, né? E aí eu comecei a beber quente, docinha e gelado, receita para o desastre, né? E eu comecei a beber, né? Eu não percebi, nunca tinha bebido, e eu bebi. Eu não me lembro como que eu cheguei em casa. Na minha cabeça, quando eu chegasse em casa, estava todo mundo dormindo, né? Para minha surpresa, quando eu abri a porta da sala, estava todo mundo sentado na sala e eu caí no meio da sala, né? Meu irmão falou que minha mãe me deu uma surra. Eu não lembro, de verdade, eu não lembro absolutamente nada do que aconteceu. Eu não lembro. Meu irmãozinho, né, pequeno, no dia seguinte falou: você chegou bêbada aí em casa. Eu falei: imagina. Eu não lembrava de nada, de verdade, né? E aí eu comecei, né? Comecei a beber, comecei a me envolver com pessoas mais velhas, né? Depois eu comecei a trabalhar, e aí você acaba conhecendo pessoas mais velhas, e você acaba indo para as festas, e aí eu comecei, né, a beber. Com 18 anos de idade, né, eu descobri a cocaína, né? E daí, né, você tem, né? Então eu sempre falo, inclusive eu falo isso para os meus catequizandos: cuidado com o que vocês desejam, que vocês podem conseguir. Eu queria ser livre, né? Eu era uma adolescente rebelde, completamente rebelde, eu me rebelava contra tudo e contra todos. Eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim contra todo mundo, né? Contra o mundo. E daí eu, com 18 anos de idade, eu falei: agora eu sou livre, né? Eu vou embora de casa, e fui morar sozinha, né? Fui morar com uma amiga, né? Vim para São Paulo, né? E fui morar com ela. E aí eu descobri, aí a liberdade era total, né? Você se liberta de uma coisa e você acaba se escravizando em outra, né? Eu me libertei da minha mãe, eu me libertei da minha família, mas eu me escravizei do outro lado, né? Então, bebia, né? Usava droga. Uma época, né, quando eu estava grávida, eu engravidei aos 19 anos de idade, e eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu descobri que eu estava grávida, eu já estava grávida de 4 meses, né? E uma amiga, na época, me ofereceu dinheiro para eu fazer um aborto, né? Mas eu tinha aquela minha consciência na minha cabeça de que aquilo era errado, que eu não deveria fazer, né? Então ela pegou o dinheiro, ela conseguiu uma médica que fazia de mais de 4 meses, eu já estava com quase 5 meses na época, e ela arrumou uma médica que fazia até 7 meses, né? E ela me deu, na época a médica cobrava $2.000, e ela me deu os $2.000 e falou: tó, vai lá e faz o aborto, porque você é muito jovem e você vai estragar a sua vida, né? Imagina, você 19 anos de idade, como que você vai ter um filho, o que você vai fazer, né? E aí eu peguei e falei que eu não queria, falei: não, não quero, não vou fazer, né? Não vou fazer, porque eu tinha, né? Eu falei: se eu fizer isso, Deus vai me castigar, né? E eu nunca mais vou poder ter filhos. Já imaginou se eu nunca mais puder ter filhos? Se eu fizer um aborto e eu nunca mais puder ter filhos, como que vai ser, né? E aí eu recusei o dinheiro, né? E não aceitei, né? Meu filho, por conta das drogas, ele nasceu com suspeita de sopro no coração, né? Era o auge dos anos 90, né? Afinal, meu filho nasceu em 89, então era o auge estava no auge da AIDS, né? Tudo aquilo, e eu era grupo de risco, né? Por causa das drogas. Aí eu fiquei no hospital, né? A gente ficou no hospital. Eles faziam, eu tinha uma pulseira diferenciada, né? Escrito que eu era grupo de risco, e o meu filho também, né? Então todo mundo que entrava via, né, que eu era grupo de risco, né? E então meio que tipo, né, fica um pouquinho afastado, porque a gente não tem certeza, vai que ela está contaminada, né? E aí eu também, meus amigos começaram
a morrer de AIDS, né? Eu perdi muitos amigos na época de AIDS. A AIDS me levou muita gente boa, né? Muitos amigos legais, né? E nessa época, né, voltando, que eu fiquei grávida, eu perdi meu emprego, né? Naquela época ainda não tinha proteção. Podia mandar embora se a mulher estivesse grávida, né? E aí meu chefe, quando descobriu que eu estava grávida, me mandou embora. E eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí eu fui dormir na Praça da República. Né? Eu fiquei um tempo na rua, morando na rua. E um dia, né, eu tinha vontade de ir para casa, mas eu tinha vergonha, né? E daí eu encontrei uma pessoa que tinha trabalhado para mim, que limpava meu apartamento na época, e ela falou assim, né, você vai ficar na minha casa. Só que aí tinha um problema. O marido dela estava desempregado, ela trabalhava de faxineira e tinha 5 filhos. E eu fui para a casa dela. Só que eu não conseguia comer, porque quando as crianças se sentavam em volta da mesa, né, e o marido dela tá aí, eu falava, meu Deus, eu tô tirando a comida da boca dos filhos dela, né? Como que vai ser? Se eu comer, não vai ter para os filhos dela, né? E aí eu já estava com mais ou menos 7 meses de gravidez. Foi quando eu decidi que eu queria voltar para casa, e aí eu fui para minha casa, né? Aí minha mãe me recebeu, né? Mas com uma condição. Quando essa criança nascer, você vai embora do hospital. Não quero saber de você nem dessa coisa aqui em casa. E aí tudo bem, mas pelo menos eu tinha onde ficar, né? Então eu pensava todos os dias, o que eu vou fazer com uma criança? Né? Para onde que eu vou? Né? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E ainda por cima, acontece tudo isso e meu filho nasce com essa suspeita de sopro no coração. Né? Mas aí no dia que eu comecei a sentir dores, né, para ir para o hospital, eu não falei para ninguém, eu não falei para minha mãe, não falei para ninguém, eu fui sozinha para o hospital. Eu saí do Guarujá e fui sozinha para Santos ter um filho. Né? E aí eu encontrei a minha tia no ponto de ônibus, não me lembro direito. E aí ela falou para mim, onde você está indo? Eu falei, tô indo passear. Ela falou, não dá para ir passear não. Você está indo para o hospital e eu vou te levar para lá agora. E daí ela me levou para o hospital. E ela falou, cadê sua mãe? Eu falei, minha mãe não sabe que eu estou aqui. Porque eu não avisei. Né? Porque eu tinha receio de que ela não iria comigo. Né? Falei, se eu tenho que ir sozinha, eu vou sozinha mesmo. E eu fui sozinha. Né? E aí, no dia seguinte, né, quando meu filho nasceu, eu não esperava que ninguém fosse no hospital me ver, né? E aí, de repente, chegou minha mãe com a minha irmã, né? E a minha mãe olhou para o meu filho e falou assim, o meu neto, você fica aí, mas o meu neto vai para casa comigo, né? E daí, quando meu filho estava com 21 dias de nascido, eu tive que deixar meu filho com a minha mãe para ir trabalhar, né? Porque eu tinha que sustentá-lo. Né? Então, a bebida, né? Como eu falei antes, foram 25 anos, dos meus 15 até os meus 40 anos bebendo, né? E bebendo diariamente. Né? Eu fechava os bares. Né? Quando eu começava a beber, eu não parava mais. Enquanto tivesse um bar aberto, eu estava bebendo. Né? Eu tinha garrafas de uísque com meu nome nos bares, né? Coisa que não era uma coisa muito comum, não era nada normal para uma mulher. Né? Mas eu tinha uma garrafa de uísque. Em alguns bares eu chegava e eu já tinha minha garrafa de uísque lá com meu nome. Né? Tinha um bar que eu entrava. E quando eu chegava, o barman já sabia o que eu bebia e ele já colocava em cima da mesa. Né? Então eu era famosa nos bares. É o tipo de fama que a gente não quer, mas infelizmente, né, eu era famosa nos bares. Né? Eu entrava, eu era festa, fazia festa. Né? O problema era o dia seguinte. Né?
Enquanto você está bebendo, enquanto você está rindo, você está contando piada, você está todo mundo muito bem, né? O problema era no dia seguinte, porque eu acordava com depressão, acordava depressiva, e eu começava a pensar, né? O que eu fiz ontem à noite, né? E muitas vezes eu não lembrava o que eu tinha feito. Né? Eu não lembrava onde que eu tinha ido, eu não lembrava como eu tinha chegado em casa, né? E daí você começa, né? E aí, aquilo tudo me incomodava muito, né? Mas eu não tinha coragem de deixar, porque a bebida era a minha válvula de escape, né? Eu era uma pessoa muito solitária, muito sozinha, né? Eu costumava dizer o seguinte, né? Eu entro no seu mundo, mas eu não deixo você entrar no meu, né? O meu mundo é meu, ninguém entra. Então eu era muito solitária, apesar de conhecer muita gente, eu era muito solitária, né? Então a bebida, ela me dava essa liberdade, ela me dava prazer, ela me fazia conhecer pessoas, muita gente interessante. Mas no dia seguinte eu acordava e eu dizia, e eu ficava me perguntando, né? Mas cadê todo aquele povo, né? Cadê todo mundo, né? Então eu me via sozinha. E uma coisa que eu sempre, né? Eu queria ter uma família. O que eu mais queria era ter uma família, né? E eu queria ter uma família, eu queria ter alguém comigo, e isso sempre me incomodava, né? Mas as minhas atitudes não me permitiriam ter uma família, né? Porque a pessoa que eu era, quem é que aguentava ficar perto de mim? Nem eu me aguentava, né? Nem eu aguentava ficar perto de mim. Então, muitas vezes, eu via, eu nunca tive inveja de ninguém, mas eu tinha inveja de quem tinha uma família. Que era aquela coisa, né? Eu queria ter uma família. Era sempre, esse era meu único pensamento, a minha vida inteira sempre foi esse o meu pensamento. Eu queria ter uma família. E uma vez eu me lembro que tinha um amigo do meu padrasto, ele virou para mim e falou assim: menina, muda essas tuas atitudes. Quem é que vai querer casar com você? Nenhum homem vai querer casar com uma mulher igual você, não. Aí eu virei e falei assim: mas quem disse que eu quero casar? Quem desenha quer comprar. Então, todo esse tempo, né, que eu passei, esses 25 anos, eu só tinha amigos tortos, né, iguais a mim, né? Eram só gente da noite, era só gente, né, de todas as espécies, né, de todas as cores, por assim dizer, né? E não tinha um amigo normal, eu não tinha uma pessoa normal, né? Eu não me relacionava com gente normal, né? Era só boemia mesmo, né? Só gente ligada a coisas que, né, não eram nada boas, né? Não eram nada, né, ortodoxas, por assim dizer, né? Então, eu me relacionava com o pessoal do Baixo Meretrício, dali da Vaiandava, Augusta, aqueles pedaços ali, todo aquele pessoal com traficante, com o pessoal da noite, com só esse tipo de gente, né? E eu vivia num mundo paralelo, né? Eu vivia na noite, né? E isso me dava uma insegurança muito grande, né? Porque eu vivia um personagem, né? Eu não era eu, né? Então, na época em que eu fui para a rua, que eu morei na rua, minha mãe perguntava, né? Eu ligava para casa às vezes, né? E ela dizia: onde você está? Eu: não, estou bem, né? Mas está bem? Onde você está morando? Não, eu estou ótima, eu estou bem. E eu nunca dava endereço, porque não tinha endereço, né? Então, quando dava, às vezes eu dormia, a gente dormia ali nos hotéis do centro, naqueles hotéisinhos ali do centro, e quando não, eu dormia na Praça da República mesmo, né? Ou então eu ficava esperando o metrô abrir,
né? E eu ficava na estação do metrô, né? Ficava no metrô. Ali na Praça da República, quando o metrô abria, o metrô fechava, o metrô abria 4 horas da manhã, naquela época, não sei como abre agora, mas ele abria 4 horas da manhã, então quando ele abria, eu entrava e ficava no metrô, né? E essa época que eu fiquei na rua, era o mês de julho, né? E eu tenho horror a frio, eu odeio frio. E é um pouco também por conta dessa época, né? Porque eu passei muito frio. Eu me lembro até hoje, quando eu me lembro, me dá um negócio, mas era mais... Eu acho que eu sofria mais por causa do frio do que de estar na rua. E durante o dia, eu entendo muito os moradores de rua, né? O pessoal reclama, né? Eles ficam andando, perdem os cobertores, mas eu fazia a mesma coisa, né? Porque você fica andando, né? Porque você não tem um lugar para você parar, então você começa a andar, né? Então eu andava, eu ia de um lugar para o outro, né? E isso eu fiquei assim durante um tempo, até essa moça me encontrar e me levar para a casa dela. Esse foi o primeiro anjo que Deus botou na minha vida, né? Quando Ele queria, Ele me mandava um anjo. Quando eu pedia socorro, quando eu me lembrava dele, né? Ele me mandava esses anjos, e aí Ele me mandou essa moça. Depois eu fui um tempo, né, quando eu parei de usar droga, eu conheci uma moça e ela falou para mim, né, eu vou te ajudar a você parar de usar droga. Enquanto você estiver comigo, você não vai mais se drogar. Então, quando eu saía, ela fazia testes comigo, porque quem usa cocaína não come. É ao contrário, né? Então, quando eu chegava em casa, ela fazia comida e me dava para eu comer, né? E daí ela dizia assim, ela está comendo, então ela não se drogou, né? E por conta dela, né? Por conta dessa ajuda, eu parei, né? Parei com a cocaína, mas eu não tinha coragem, não conseguia parar de beber, né? Eu não conseguia parar de beber. Porque tem uma coisa que a gente não percebe, mas o maior inimigo de quem é alcoólatra é a própria família e os próprios amigos. Porque quando você diz para uma pessoa, eu não estou bebendo mais, eu não quero beber, ele sempre diz assim, né? Eu nem uma cervejinha, vai, nem uma taça de vinho, peraí que eu vou pegar para você. E vai buscar e traz para você. Então, esse é um problema. Pode prestar atenção, né? A gente faz isso. Quando a pessoa diz para você que ela não está bebendo ou que ela não quer beber, todo mundo diz, vou buscar uma cervejinha para você, ou então, peraí que eu vou pegar um copo para você, e já coloca na sua frente. E você acaba bebendo porque você acaba querendo agradar a pessoa, ou porque a gente não tem força mesmo, tá? E aí todo mundo tem o hábito de dizer que quem bebe é sem vergonha. Para quando quer, não bebe é sem vergonha. Não, gente, é uma doença. E é muito séria, eu luto contra ele até hoje. Até hoje, quando eu vejo um filme, que eu vejo o barulho do gelo no copo e aquele uísque descendo, vem uma vontade que vocês não têm ideia. E já faz mais de 13 anos que eu não bebo. Mas até hoje eu ainda tenho vontade. E a mesma coisa o cigarro. Eu fumava uma média de 3 maços de cigarro por dia. Até hoje eu sinto o gosto do cigarro na minha boca. E eu parei de beber e de fumar na mesma época. Entendeu? Então é uma coisa que a gente luta todos os dias, né? Não existe para nós que somos alcoólatras, né? Não existe isso de ex-alcoólatra ou só um golinho. Quando você faz isso, quando você dá bebida alcoólica para uma pessoa que está em recuperação, você não tem noção do que você está fazendo. Não existe para o alcoólatra só um golinho. Tomou um golinho, se eu tomar um golinho agora, os meus quase 14 anos sem beber, no dia 10 de junho, vai fazer 14 anos que eu não bebo. Esses quase 14 anos, acabou. Eu vou começar do zero, tudo outra vez.
né? Então, a gente, há uns 3 anos atrás, um amigo meu foi para a Itália e ele me trouxe uma garrafa de limoncello. Eu ainda falei para ele, eu falei, mas você sabe que eu sou alcoólatra, né? Você sabe que eu sou. E aí ele falou assim, Van, para, é só um limoncello, um golinho. Eu falei, mas quem é que em sã ciência da bebida alcoólica para um alcoólatra? E ele riu. Para de bobagem, é só um pouquinho. Entendeu? Então é isso. Infelizmente, nós acabamos sendo inimigos da pessoa quando ela está querendo parar de beber. A gente mantém bebida alcoólica em casa, tendo um alcoólatra em casa. A gente faz festinha e tem bebida alcoólica. Entendeu? Então, não é uma coisa muito legal de se fazer. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas quem tem o problema é ele que se vire, é ele que não tem que beber. E não é assim. Não é assim. Porque se você souber que tem uma garrafa de bebida guardada na sua casa, quando você tiver um problema, quando você tiver você vai buscar a garrafa de bebida, porque eu já fui buscar. E eu já peguei a garrafa de bebida na minha mão. E daí eu parei e falei, peraí, eu não vou beber, porque eu não prometi para uma pessoa que eu ia parar de beber. Eu prometi para Deus. Então eu não vou beber. E aí eu peguei a garrafa e derramei na pia. Mas é normal. Você fica nervoso se você tiver um maço de cigarro, a primeira coisa que você pega é pegar um maço de cigarro. Por isso que a gente não deve deixar a bebida alcoólica próxima de pessoas que estão em recuperação. Entendeu? Não existe isso de que o problema é dele, quem tem que parar é ele. Eu não vou deixar de tomar minha cerveja. Você sai com um amigo que tem problemas de álcool e você começa a beber na frente dele. Vai chegar uma hora que ele vai beber também. Tá? Eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu fui me encontrar com uma amiga e eu falei para ela, eu não estou bebendo mais, eu parei de beber. Porque ela era a única amiga que sobrou daquela época e era minha companheira de copo. Né? Nós saíamos para beber juntas. E aí ela virou e nós fomos para um restaurante jantar, né? E ela virava para o garçom e falava, 2 chopes. Eu falava, não são 2, 1 chopp. Para ela você traz 1 chopp e para mim você traz um suco de laranja. Ela falava, não, são 2 chopes. Aí ela pegava e botava o chopp na minha frente. Chegou uma hora, ela fez isso umas 5, 6 vezes. Aí chegou uma hora, ela virou para mim e falou assim, não quero mais sair com você. Não me convida mais para sair. Porque você está muito chata. Você era mais divertida quando você bebia. Agora eu não quero mais sair com você não, você é muito chata. Ai, credo, você virou uma chata. Você nem bebe mais. Entendeu? Então, às vezes, a gente acaba sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. Sem perceber. Né? Então, quando uma pessoa virar para você e falar, eu não estou bebendo, não insista. Não diga só um golinho, não diga que é só uma cervejinha, não entregue a ela uma taça de vinho, que é só uma tacinha, que é só um golinho, porque você vai atrapalhar aquela determinação dela de parar de beber. Né? Então, nesses meus anos, né, que eu bebia, e estava nesse meu limbo aí, nessa minha vida aí, com essas amizades, um dia eu acordei e falei que eu ia embora do Brasil, que eu não queria mais ficar no Brasil. Né? Me deu 5 minutos e falei, eu vou embora. Né? E aí apareceu uma chance para eu estudar na Alemanha. Né? E eu fui. Né? Fui para a Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha não deu certo e eu acabei indo para a Espanha. Né? E aí eu cheguei na Espanha e nessa época eu estava voltando para a igreja, né? Estava meio que saindo daquela minha rebeldia, mas ainda bebia, e ainda continuava encontrando as minhas companhias. Mas eu tinha tomado uma decisão de que eu queria ir, né, que eu não queria mais aquela vida, né? Então eu fui para uma denominação protestante
e eu queria me batizar nessa igreja, né? Comecei a querer ir para lá, mas aí me deu esses 5 minutos e eu falei, eu vou embora do Brasil, né? E a minha preocupação era, lá não tem igreja protestante, né? O que eu vou fazer, né? Onde eu vou rezar, né? Onde eu vou orar, o que eu vou fazer? E aí uma irmã da própria igreja virou para mim e falou assim, vai na igreja católica. Falei, na igreja católica? Gente, eu tinha entrado na igreja católica uma vez na minha vida, no casamento de uma amiga, eu tinha acho que uns 21 anos de idade, né? Eu falei, na igreja católica? Ela falou, vai na igreja católica, menina. Rezar, a gente reza em qualquer lugar. Orar, a gente ora em qualquer lugar. Mas não vai na missa, não. E nem se ajoelha. Quando você entrar, vai lá, quietinha, fica lá no cantinho, não fala com ninguém e faz as suas orações e depois vai embora. Falei, legal. Aí eu fui morar num lugar que tinha umas igrejas históricas, antigas, né? Quando eu fui para a Espanha. E tinha uma igreja pequenininha que eu gostava, eu comecei a ir nessa igreja. E ela ficava assim, né? 50 metros da minha casa. Eu saía do meu apartamento, entrava na viela e já era a parede da igreja. Eu dava a volta e entrava na igreja. E aí eu me habituei na igreja todos os dias. Então eu ia todos os dias chorar diante do altar. E o que eu não sabia naquela época, depois que eu descobri, é que eu chorava diante do sacrário. E eu não sabia, né? Só que eu tinha um problema. Eu entrava na igreja e eu achava falta de respeito entrar na igreja e não me ajoelhar, né? Porque eu tinha aprendido que é solo sagrado, né? Minha avó tinha me ensinado isso, né? Porque minha avó era católica, que a igreja era solo sagrado, né? E aí eu me ajoelhava, né? E eu rezava o Pai Nosso, porque minha avó, eu rezava sempre o Pai Nosso, né? Minha avó tinha me ensinado a rezar a Ave Maria. E eu achava errado rezar o Pai Nosso e não rezar a Ave Maria. Mas ao mesmo tempo eu não queria rezar a Ave Maria porque eu estava rezando para Maria. Protestante não reza para Maria, né? E aí eu ficava naquele dilema, mas eu acabava rezando, né? E eu comecei a olhar a história das igrejas no meu entorno, porque eram todas igrejas do século XIV, século XV, século XVI, né? De uma época que o Brasil nem existia, né? E aí eu comecei, e eu ia quase duas vezes por dia na igreja, né? Eu saía da escola e ia para a igreja. Aí ficava lá na igreja, ficava horas lá, né? Ficava horas na igreja, aquela tranquilidade, a igreja super tranquila, né? Um silêncio, e eu achava aquilo lindo, maravilhoso, fantástico, né? E aí todas as vezes que eu ia nas igrejas, eu comecei a procurar estátuas da Virgem Maria. Eu comecei a procurar estátuas da Virgem Maria. Então, todas as igrejas que eu entrava, eu ficava procurando. Onde tem uma Virgem Maria? Onde tem uma Virgem Maria, né? E o engraçado, eu fiquei quase 6 anos indo diariamente nessa igreja, às vezes até 2 vezes por dia. E eu só descobri, depois que eu voltei para o Brasil, que essa era uma igreja de Nossa Senhora, consagrada a Nossa Senhora, né? E eu me lembro que um dia, né, eu tinha bebido na noite anterior e eu estava muito mal no dia seguinte, muito mal, né? E eu me lembro que eu tinha arrumado uma confusão, porque às vezes eu arrumava confusão, né, com as pessoas, quando eu estava bêbada. E eu me lembro que eu arrumei uma confusão num bar. Imagina, eu arrumei uma confusão num bar, num país estrangeiro, numa cidade onde todo mundo conhecia todo mundo, né? E aí eu me tranquei no meu apartamento e falei assim, como que eu vou botar a cara amanhã na rua? Tá todo mundo sabendo disso, né? Mas aí eu falei, aí eu fiquei naquele dilema, né? Vou, não vou, vou pra rua, não vou, não vou. Quando eu desci na portaria do meu prédio, a síndica do meu prédio era minha amiga, eu tinha feito amizade com ela, e ela vira para mim e fala assim,
você fez um escândalo no bar do fulano. Gente, era 2 bairros depois de onde eu morava. Já estava todo mundo... Eu falei assim, eu? Uma cara de inocente. Eu falei, eu? Ela falou, é você. Que eu saiba, só existe uma Vanusa brasileira aqui em Corunha. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, e aí ela, mas Vanusa... Ah, mulher, deixa isso pra lá, né? Aí eu falei, nunca mais eu entro naquele bar. Legal. Uma semana depois eu voltei no bar e eu fui proibida de entrar no bar. Falei, eu acho que eu sou a única bêbada que é proibida de entrar no bar. Eu fui proibida de entrar no bar, né? Mas aí, esse foi o desencadeante, né? Que eu comecei a me sentir mal. E aí eu falei, não, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida. Eu preciso parar de beber. Porque se eu não parar de beber, alguma coisa me dizia que eu ia morrer. Né? Eu tinha uma sensação, isso desde criança, eu tinha uma sensação que eu não ia passar dos 30. Né? Aí eu cheguei nos 30. Né? Quando eu já estava aí, eu ia fazer 40 anos nessa época, né? Faltava pouco tempo para os meus 40 anos. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou morrer no meu aniversário de 40 anos de idade, eu preciso parar de beber. Né? Porque agora eu já estou arrumando encrenca nos bares num país estrangeiro que não é o meu país. Né? E, bom, eu fui para a igreja nesse dia, né? E eu me ajoelhei diante do altar e eu decidi fazer uma barganha com Deus. Né? Eu decidi fazer uma barganha com Deus. Eu falei para Deus o seguinte, olha, se o Senhor me der tal coisa, eu prometo que eu nunca mais vou beber. Nunca mais eu vou beber e nunca mais eu vou fumar. Né? E eu, desde criança, né, quando eu tive todos os problemas, né, com meu pai, com a minha mãe, né? Naquela época existia muito preconceito contra filhos de pais separados, né? E as crianças não queriam brincar comigo, né? Elas não queriam brincar, elas não brincavam comigo, elas eram proibidas pelos pais, inclusive meus próprios primos. Eu sou de uma família muito grande, né? Muitos primos, muitas primas, e havia um dos maridos de uma das minhas tias que proibia os filhos deles de brincarem comigo. Né? E eu me lembro, e quando eu ficava muito triste, né, por conta disso, mesmo na escola, né, as crianças não queriam brincar comigo, e eu sentava sempre sozinha, né, e eu chegava em casa muito triste com aquilo, né, e a minha avó via, e aí ela falava assim para mim, você... Né? E eu não entendia, e eu falava assim, né? Só porque eu não tenho pai, né? E a minha avó falava assim para mim, você não precisa de pai, porque você tem o melhor pai do mundo, e o melhor pai do mundo é Deus. Então, toda vez que você tiver um problema, você fala com Deus, você conversa com Deus, e Deus é teu pai, você não precisa de pai. Né? E aí, quando eu reclamava a mesma coisa em relação aos amigos, eu falava, poxa, as crianças não querem brincar comigo, né? Eu brincava sempre sozinha. E aí ela falava assim, para que você quer criar? Você não precisa de amigos, você tem o melhor amigo do mundo, você tem Deus. Nunca se esqueça disso. Né? Então, eu cresci. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem que quando você tem problema com o seu pai, você não consegue amar a Deus porque você tem problema com o seu pai terreno. Comigo aconteceu justamente o contrário. Talvez se eu tivesse tido um pai terreno, talvez eu não tivesse amado tanto Deus quanto eu amava. Né? Então, eu cresci tendo a firme certeza, por causa disso que a minha avó me ensinou, que Deus era meu pai. Né? Então, quando as pessoas falavam, depois, né, criança, né, quando as pessoas falavam qualquer coisa, eu dizia, vocês têm um pai, mas eu tenho o melhor. Né? Às vezes eu falava, né? Falava, eu tenho o melhor pai do mundo. Então eu tinha
essa ideia de que Deus era meu pai. E todos os meus problemas, né, a minha solidão, as minhas tristezas, todas as minhas coisas, eu aprendi a conversar com Deus, a contar para Deus. Então eu tinha um hábito, né, pode parecer meio maluco, mas à noite, quando eu me deitava, eu contava para Deus tudo que tinha acontecido comigo durante o dia. Né? Tudo que eu tinha feito, eu contava para Deus. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso. Eu contava como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Né? Então, nessa época que eu comecei a ir na igreja, então eu me acalmava. Por mais desesperada que eu tivesse, por pior que fosse a situação, eu me acalmava. E aí eu falava, o Senhor me ouviu, né, Deus? Então, quando eu ficava calma, né, que para mim aquilo tudo tinha sumido, eu tinha certeza que Deus tinha me escutado. Então, nesse dia na igreja, né, quando eu resolvi fazer uma barganha com Deus, que eu resolvi dizer para Ele, olha, se o Senhor me der tal coisa, né, eu prometo que eu nunca mais vou beber e nunca mais eu vou fumar. E na hora eu senti uma tranquilidade, uma paz tão grande que eu falei, eu não posso mais beber. Eu não posso mais fumar porque Deus vai me dar aquilo que eu pedi. Né? Tenho certeza que Ele me ouviu. Só que na verdade Ele não me deu o que eu pedi. Né? Ele não me deu o que eu pedi. Ele me deu 1 milhão de vezes melhor. Ele me deu muito melhor, né? Ele não me deu aquilo que eu pedi, porque aquilo que eu pedi para Ele, né? Hoje eu tenho consciência de que teria sido uma tragédia na minha vida, entendeu? Teria sido uma tragédia na minha vida, né? Então Ele me deu algo muito melhor, né? Ele me trouxe de volta para casa, né? Hoje eu entendo que quando eu saí do Brasil, naquele meu rompante, naqueles meus 5 minutos que eu queria ir embora do Brasil, foi Deus me tirando daqui. Porque se eu tivesse continuado com os amigos que eu tinha, levando a vida que eu levava, eu com certeza não teria chegado aos 40. Aquela sensação que eu tinha de que eu ia morrer, de que eu não ia chegar aos 40, eu tenho certeza absoluta que eu não teria chegado. Tá? Eu tenho certeza que eu não teria chegado. Então Deus me tirou de tudo que eu conhecia, né? Daquela minha zona de conforto, que de conforto não tinha nada. E Ele me tirou daqui, me levou para um país estrangeiro onde eu não conhecia ninguém. Né? Eu não conhecia ninguém. Quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha ido com tudo certo para estudar na Alemanha, né? E quando eu cheguei lá, deu tudo errado, né? E eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê, né? O que eu vou fazer? Eu estou na Alemanha, eu não falo alemão. O que eu vou fazer na Alemanha? Né? E aí eu tinha uma amiga que morava na Espanha, e eu liguei para ela, e ela falou, vem para cá, né? Vem para cá. Fica aqui comigo durante 3 meses, depois você volta para o Brasil, né? Minha passagem era de 6 meses, eu tinha 6 meses para ficar na Europa. Falei, vou ficar. Só que antes disso, né? Mais uma vez a providência divina, porque eu me vi na Alemanha sem conhecer ninguém e eu só tinha uma opção. Ou eu pegava um trem, ia para Frankfurt, trocava meu voo e voltava para o Brasil, ou eu ia para Frankfurt, trocava meu voo e voltava para o Brasil. Eu não tinha opção, né? Eu não tinha opção, porque tinha dado errado, né? Só que aí eu tinha feito, naquela época de amizades na internet, não sei o que, eu tinha feito amizade com uma brasileira do Rio de Janeiro, que já morava lá há 25 anos, né? E ela falou para mim, quando você estiver na Alemanha, me liga, né? E aí eu liguei para ela. Liguei para ela e falei, Janaína, eu tô na Alemanha. Em que lugar que você tá? Aí eu falei o nome da cidade, ela falou, vai até a estação de trem tal, pega o trem que eu vou te buscar na estação de trem, né?
Aí eu falei, cara, como que eu vou reconhecer ela, né? Aí daqui a pouco me chega uma carioca, apesar de viver na Alemanha há 25 anos, ela era completamente carioca, com uma bandeira do Brasil desse tamanho em cima do carro, acenando para mim. Vim te buscar. E daí eu fui para casa dela, né? E fiquei 3 meses na casa dela, né? Só que ela estava de viagem marcada, ela queria que eu ficasse com ela na Alemanha, mas ela ia embora para os Estados Unidos, né? Que ela ia casar e ia embora para os Estados Unidos. E aí ela falou para mim, né? Aí eu falei, então eu vou para a casa da minha amiga na Espanha. Foi aí que eu liguei para minha amiga na Espanha. E a minha amiga falou, vem para cá, fica aqui. Aí quando eu cheguei na Espanha, eu gostei muito da cidade. Falei, vou ficar aqui que eu vou ficar. Aí voltei para o Brasil, fiz a minha documentação, né? Visto de permanência, visto de estudante, voltei para lá para estudar lá, né? Então, esses 6 anos que eu fiquei na Espanha foi o tempo suficiente para eu perder contato com todos os meus amigos brasileiros, com todo mundo que eu conhecia no Brasil, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu não conhecia ninguém mais. Eu não tinha contato com mais ninguém, né? Eu não tinha contato com ninguém, a não ser com essa amiga que eu resolvi procurá-la, na verdade, né? Só essa que falou que eu era muito chata, que não queria mais contato comigo porque eu tinha parado de beber. Então, eu entendi, alguns anos depois, que foi Deus que me tirou do Brasil, me levou para lá, né, para eu deixar tudo aquilo, né, deixar tudo aquilo para trás, porque se realmente eu tivesse continuado naquela vida que eu levava, né, eu realmente não teria chegado aos 40, né, porque os meus melhores amigos morreram com 21, 22, 30, 40, 35, de AIDS, de overdose, né? Então, foi a maneira que Deus encontrou de me salvar, né? Primeiro Ele me tirou daqui, me levou para lá, né? E aí acho que Ele falou, agora ninguém mais lá te conhece, é hora de você voltar, né? Então, a única pessoa que eu conhecia era o Sig, aqui no Brasil, né? Que era quem pagava meus estudos lá, né? E é isso, eu queria falar um pouco disso para vocês, né? Sobre o que foi esses 25 anos, né? Dos 15 até os 40, né? Eu tenho muito mais para falar, eu poderia ficar aqui com vocês falando durante horas e horas e horas sobre a minha vida, né? Isso é uma pequena parcela, né? Do que foi minha vida até os meus 40 anos de idade, né? Quando eu resolvi fazer aquela barganha com Deus, né? Mas eu queria deixar isso com vocês, né? Quando vocês tiverem alguém que diz para vocês que não está bebendo, não ofereçam bebida. Não digam que é só um gole, nem é só uma cervejinha, nem é só uma taça de vinho. Porque eu escuto muito isso. Ainda escuto muito isso, né? De amigos, às vezes até de gente, de família. Quando eu fui a primeira vez na casa do Sig, o cunhado dele era fim de ano e eles estavam comemorando, né, com champanhe lá, porque era final de ano. E aí eu falei assim, eu não bebo porque eu sou alcoólatra, né? Antes eu tinha vergonha de falar, né? Mas hoje eu não tenho nenhum problema em dizer eu sou alcoólatra, né? Eu até fiz uma brincadeira, meu nome é Vanusa Bender e eu sou alcoólatra, né? Então, ele não aceitava eu falando, não, eu não bebo, eu sou alcoólatra, não, mas é só uma tacinha de champanhe, peraí que eu vou buscar uma taça para você. E ele foi buscar e encheu a taça, né? E eu falei, não vou beber, né? Então, é muito difícil, né? Então, quando a gente tem esse problema, qualquer coisa que acontece é um gatilho para você pegar o copo, né? Qualquer coisa, né? Então, se você agora, né, Roseli, acho que vai abrir para perguntas, é isso? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer,
Peço que sejam piedosos. Eu já chorei o suficiente aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma observação... Opa! Não. Eu cheguei a procurar um médico, mas para parar de fumar. Né? Eu fui num médico na Espanha para parar de fumar, mas para beber não. A bebida foi decididamente, foi dessa promessa que eu fiz, né? Que eu fiz uma promessa para Deus que eu nunca mais iria colocar uma gota de álcool na minha boca. Né? Agora, o cigarro, eu fui no médico. Na época tinha uma moda de usar uns pertes de nicotina, né? E eu me lembro que o médico ainda virou para mim e falou assim: nossa, o tratamento é muito caro, né? Custava em torno de 150 euros cada pet. Só que depois ele mesmo parou e falou assim: bom, mas diante do que você fuma, né, o tratamento vai sair quase de graça. Né? Não, na bebida não. A bebida foi essa determinação de não beber mais, mas foi por conta desse propósito que eu fiz. Tá? Eu te agradeço muito, eu me sinto privilegiada de poder participar da história da sua vida, de você poder dividir conosco coisas tão profundas, tão lindas. Então eu agradeço muito sempre que eu posso participar de momentos como esse, eu fico muito feliz. E eu queria saber, se você puder dizer pra gente, em que momento que você sentiu que você teve alguns percalços importantes na sua vida e você saiu da estrada, né? Nós todos estamos caminhando na estrada, você saiu do acostamento e conseguiu retornar. Em que momento que você sente que já estava confiante nesse Deus que estava te guiando agora para uma vida nova? Você tem uma recordação? Porque quando você faz a promessa, a gente ainda está prometendo, não sabe o que vai dar, não é verdade? Não, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu digo o seguinte: a Igreja Católica salvou a minha vida, tá? Aquela irmã, naquele dia, quando ela falou para mim, vai rezar na Igreja Católica, né? Ali começou a salvar a minha vida, né? Não só a minha vida física, mas a minha vida espiritual. Não, quando eu comecei, eu ia para a igreja rezar, mas era aquela história, né? Eu ficava lá sozinha na igreja, normalmente nunca tinha ninguém, mas naquela época eu ainda não sabia o que eu queria, né? Eu ia rezar, eu ia conversar com Deus, como eu fiz minha vida inteira, né? Eu não acreditava em Jesus Cristo, talvez vocês se choquem com isso, mas quando alguém dizia para mim assim, falava de Jesus, eu falava: tá bom, então vai, me prova que esse cara existe. Vai, me prova que esse cara existe. Eu acreditava em Deus, mas era na minha conveniência, né? Tipo, quando eu precisava, quando eu estava desesperada, né? Então eu tinha, mas não, nessa época eu ainda não tinha uma noção. Quando eu comecei a ir para a igreja, né? Aí eu comecei a ler coisas sobre a Igreja Católica. Eu cheguei a ir a algumas missas lá, muito poucas, né? Mas eu cheguei a ir em algumas, né? Esporadicamente, de vez em quando, mas eu ainda não tinha essa noção, né, de que eu queria fazer parte de uma igreja, que eu queria fazer parte de alguma coisa, né? Eu voltei para o Brasil, na verdade, porque eu tive um diagnóstico de câncer de mama, tá? E foi um falso diagnóstico, mas aí eu liguei para cá, né? Minhas irmãs, minha mãe ficaram desesperadas, falaram: não, volta, vem embora para o Brasil, você não vai fazer um tratamento de câncer num país estrangeiro sozinha, né? Aí o SIG falou: não, volta para o Brasil, né? E foi quando eu voltei, né? Logo depois, né, essa promessa, né, que eu tinha feito com Deus, que eu ia parar de beber, isso foi no dia 10 de junho, e eu voltei para o Brasil no dia 23 de dezembro.
Eu cheguei no Brasil no dia 23 de dezembro. Eu voltei para o Brasil por causa disso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a falar para o Zig, eu quero ser católica. Né? Eu falava, eu quero ser católica. Né? Mas aí eu não tinha uma noção, né, do como ser católica, né? O que é ser católico. Você vai numa igreja protestante, você chega lá, levanta a mão, quem quer aceitar Jesus? Aí você levanta a mão e tá lá. Mas eu não sabia como que funcionava na igreja católica, eu não conhecia nenhum padre, eu não conhecia ninguém. Então eu comecei a fazer algumas amizades aqui no Brasil e eu comecei a perguntar para as pessoas, né? Você é católico? Então me apresenta seu padre, né? Eu pedi várias vezes para as pessoas me apresentar, mas ninguém me apresentava, né? E um dia eu encontrei um padre, por acaso. Eu cheguei aí numa igreja uma vez, eu fui na igreja próximo lá da nossa casa, em Pinheiros, e eu falei para a pessoa que estava na porta, na acolhida, que eu queria conversar com o padre. Ele fez um gesto para o padre fez assim, que ele não ia receber ninguém. Eu saí decepcionadíssima da igreja, né? Aí um tempo depois, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei com o mesmo hábito de ir na igreja rezar, né? Então um dia eu estava saindo do trabalho e eu saí correndo e o padre ia fechar a igreja, mas eu não vi que era o padre, porque ele estava de cabeça baixada fechando o portão. Aí eu saí correndo, né? O senhor vai fechar a igreja? Aí ele levantou a cabeça, não, filha, eu estou fechando, mas você pode entrar para fazer suas orações. Aí eu percebi que era o padre. Aí eu falei, minha chance. Aí eu perguntei para ele o que eu tinha que fazer para ser católica. Eu tinha sido batizada na igreja católica quando eu era criança, pela minha avó, né? Então, eu tinha essa, né, como que eu faria para ser católica? Porque eu achei que eu tinha que me batizar de novo, né? Eu não sabia como que funcionava, né? E aí ele me explicou, né? Ele me convidou para ir na missa e eu comecei a ir na missa, mas com aquela ideia, mas morrendo de medo, porque eu falava, no dia que eu contar na minha casa que eu vou ser católica, sou uma mulher morta. sou uma mulher morta, né? E daí eu fiquei, né? E eu falava para ele, né? Eu quero ser católica, né? E eu tomei a decisão de ser católica, na verdade, no dia que o Papa Francisco foi eleito, porque nós estávamos na frente da televisão, né, eu e ele, dois protestantes querendo saber quem vai ser o Papa católico, né? E estamos lá, né? Quem vai ser o Papa? Quem será, né? E aí né? Esse foi o divisor de águas para mim. Quando o Papa Francisco apareceu na janela do Vaticano, né? Primeiro veio avisar, habemos Papa, e nós vamos lá, quem será, né? Aí quando veio o Papa Francisco, que ele apareceu na janela do Vaticano, eu olhei para o Sig e falei, eu já tenho um Papa, agora eu preciso de um sacerdote. Aí ele falou para mim, você tem certeza? Porque eu já sabia o que eu ia enfrentar, né? Até hoje eles querem me converter, querem que eu me converta e volte para Jesus. Porque eles dizem que eu não pertenço, que eu estou na igreja errada. Vai se converter e volta para Jesus. Fica aí, viu, nessa igreja, viu? Fica aí, viu? É o que eu escuto volta e meia. Diga. Duas coisas bastante interessantes. História fantástica, que era de superação. Duas coisas chamaram bastante atenção. Toda conversão sempre tem, não é a mãozinha, né? Mas tem Nossa Senhora de um corpo inteiro aqui presente, né? As Ave Marias que apresentaram a Nossa Senhora. Está sempre presente, ela tem sempre a mão dela. E quando você. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a primeira vez que eu conheci a Vanusa, eu vi a Vanusa no banco da frente da igreja, quando ela abriu a igreja, ainda tinha pouca gente aqui, eu vi a Vanusa de véu na cabeça, o Sig na hora do glória, o Sig balançando a mão dele assim, e eu falava assim, esses dois carolinhos, de véu na cabeça, e eu falei assim, é católica desde criança, eu falei, porque não é hábito, né?
na frente e dar seu testemunho de conversão. Né? Eu acho que essa reflexão de você dormiu na rua, né? Quantas pessoas não olharam para você mesmo de forma rápida, não julgaram, não olharam, não desprezaram, né? E sem saber que um dia você estaria aqui no nosso testemunho de conversão. Então, parabéns, eu acho que essa reflexão a gente tem que levar no coração, porque para Deus não é possível e Nossa Senhora está sempre presente. Né? Sempre que tem uma Ave Maria, tem a conversão. Né, uma Ave Maria bem rezada é melhor do que um terço inteiro torto. Né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou fruto da oração de muita gente, sabe? Porque eu sei que muita gente rezava por mim, né? Minha mãe mesmo, apesar desse jeitão dela que ela tinha, mas a minha mãe acordava às 5 horas da manhã para ir limpar a igreja antes de ir trabalhar. E às vezes eu falava assim para ela, mas que diacho que a senhora vai fazer? Vai dormir, mulher? Ela falava assim, tem que limpar a casa do Senhor antes de ir trabalhar. E eu sei que ela rezava, né? Então muitas vezes quando eu falava com Deus, eu falava assim, Senhor, eu não mereço que o Senhor olhe para mim, porque né? Mas eu sou filha daquela sua serva que está lá rezando. Então, se o Senhor escutar as orações, eu falei muitas vezes para Deus assim, o Senhor escutar as orações dela, então olha para mim, vai, eu estou aqui, né? Porque não era fácil, né? Só quem, né? Minha vida não foi uma vida tranquila, não. Muita coisa foi fruto das minhas próprias escolhas, tá? Eu não culpo as pessoas, né? Eu fiz muitas escolhas muito tortas na minha vida, tá? Muito orgulho, sabe? Por não parar para pensar. Eu sempre fui muito orgulhosa, muito arrogante, sabe? Eu falava que eu não precisava de ninguém. Eu não preciso de ninguém, não preciso de nada. Né? Esse era meu mantra, né? Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Entendeu? Então, muitas coisas que eu vivi na minha vida foi por minhas próprias escolhas, tá? Então, muito erro que eu cometi, muita besteira que eu fiz, foram minhas próprias escolhas, tá? Foram minhas próprias escolhas. Quando a minha amiga, eu tinha uma amiga muito querida, nós éramos como duas irmãs, né? Ela morreu com 26 anos de idade de AIDS, né? Nós éramos inseparáveis, né? Aliás, nós duas passamos uma temporada na rua juntas, né? E foi através dela que eu descobri a cocaína, né? E quando ela morreu, foi uma das épocas que eu tinha me afastado um pouco, né, da minha vida. E eu me lembro que me ligaram umas 3 horas da manhã e falaram, fulana morreu, né? E ninguém queria me falar, né, que ela tinha morrido. Ela morreu do quê, né? Ela sofreu um acidente, está no hospital. E eu saí como uma louca e fui para o hospital, cheguei lá, comecei a procurar na emergência, porque acidente vai para emergência, né? E eu cheguei na emergência e eu perguntei e ninguém falava nada, né? Ninguém falava nada. E daí, daqui a pouco apareceu uma enfermeira, né? Ela era filha única. E apareceu a enfermeira e eu perguntei para a enfermeira, né? Eu estou procurando fulana de tal. Ela falou assim, você é o que dela? Eu falei, agora eu sou a única família que ela tem. Porque a mãe dela tinha tido um pico de insulina e estava hospitalizada. E ela não tinha pai, né? Não tinha ninguém, era só ela e a mãe. E eu. E aí eu falei, agora eu sou a única família que ela tem. Então, você vai me falar o que aconteceu com ela? E aí ela virou para mim e falou assim, ela está morta. Mas ela falou de uma maneira
Eu falei assim, como assim tá morta? Né? E a minha mãe me segurou, porque eu ia caindo. Minha mãe estava comigo e a minha irmã. Né? E aí ela falou assim, morreu. Eu falei, morreu do quê? De síndrome de deficiência, nunca vou me esquecer, síndrome de deficiência imunoadquirida. Eu falei, epá, mas espera aí, isso é AIDS? Ela falou, sim, ela morreu de AIDS. Aí eu sentei, né, e eu não sabia que ela estava com AIDS. Eu não sabia que ela tinha tido, que ela estava com AIDS. Porque quando ela descobriu que ela estava com AIDS, ela se afastou da gente, se afastou de todo mundo e foi morar debaixo do viaduto da Amaral Gurgel. Né? E ela ficou lá durante um tempo, né? E naquela época a AIDS era sentença de morte. Se você fosse diagnosticado com AIDS, você sabia que você tinha 5, 6 meses, no máximo 8 meses de vida. Né? E eu me senti muito culpada quando ela morreu, porque nessa época eu tinha um bar, né? E eu tinha uns meses antes, ela tinha ido na minha casa e eu tinha dito para ela, né? Fica comigo, não volta para São Paulo, né? Fica comigo. E ela falou, não, eu vou embora, depois eu volto. E eu falei para ela, eu te dou metade do bar para você ficar comigo. Não volta mais para São Paulo. Né? E eu tinha a sensação de que eu nunca mais ia vê-la. Não me pergunte por quê, mas eu tinha a sensação de que eu nunca mais ia vê-la. E aí eu falei para ela, eu te dou sociedade, não interessa que fui eu que construí. Eu te dou metade do bar, mas não volta para São Paulo. Né? E aí ela falou que ia ficar. Ela falou, tudo bem. No dia seguinte, quando eu acordei, ela tinha ido embora. Né? E aí, eu fazendo os cálculos depois, nessa época ela já estava com AIDS. E ela não quis me falar. Ela preferiu ir para debaixo da ponte, ela preferiu ir para a rua. Ela não procurou ninguém. Ela só voltou a procurar a mãe dela quando ela realmente já não tinha mais, né, forças. E aí ela resolveu procurar a mãe dela, foi quando a mãe dela internou ela e ela morreu. Né? Então, nessa época, eu tomei um baque, né? Foi uma época que eu comecei a entrar meio em parafuso, né? Meio em depressão. Eu comecei a ter medo de tocar nas pessoas. Eu tinha medo de chegar perto das pessoas. Porque para mim todo mundo tinha AIDS, eu via AIDS em todo mundo. Eu olhava para as pessoas, se você fosse muito magrinho, se você fosse muito, né, eu já dizia, esse aí tem AIDS. Então eu não chegava perto das pessoas. Né? Então a morte dessa minha amiga me abalou muito. E logo em seguida eu perdi um outro casal de amigos meus também de AIDS. Né? Que eram 2 irmãos para mim. Né? Cuidavam de mim, se preocupavam comigo e era muito complicado aquela época, porque você ficava sabendo, fulano morreu, e aí você já sabia, AIDS. Né? Então foi uma época bastante difícil. E a morte dessa minha amiga até hoje, para mim, foi uma coisa que eu não superei, porque eu me senti culpada. Eu falei, se eu tivesse insistido, às vezes eu falava, né? Se eu tivesse insistido mais, ela teria ficado comigo e talvez ela tivesse vivido. Mas depois eu fazendo os cálculos, ela já estava com AIDS, ela já estava contaminada nessa época. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei no velório, eu que fiz toda a documentação, fui eu que fiz tudo. E quando eu cheguei no velório, se eu tivesse chegado lá, né, e não soubesse qual era a parte do cemitério, do velório em que ela estava, eu não teria reconhecido ela, porque ela estava completamente diferente de quem ela era. Né? Ela era muito bonita, ela era loira, tinha os olhos azuis, linda, ela era linda. Ela estava da cor da tua camisa. Eu não reconheci ela no caixão. Quando eu cheguei perto, eu falei, não pode ser, não é a mesma pessoa. Né? Então eu fiquei durante muitos anos me sentindo culpada por conta disso, porque eu achei que eu deveria ter insistido mais, ter cuidado dela. Né? Mais alguém? Cadê alguma pergunta?
Eu também tomo palavras do Vinícius. É um prazer conhecer sua história. E assim, que você tenha certeza no seu coração que você é um fruto do resgate do amor de Deus. E que você não tenha medo de contar essa história. Esse, a partir de hoje, seja o início novo de uma caminhada. Tenha certeza que o Espírito Santo vai te conduzir para isso. Que o passo mais difícil que você deu hoje, de falar e testemunhar o que você viveu. Eu queria fazer só 2 perguntas para você. Qual foi a emoção de participar de uma missa, sua primeira missa realmente alcançada por esse amor de Deus? E a segunda pergunta, como seguir na sua vida? Eu vou responder primeiro isso. Eu acho que é mais fácil, né? Gente, eu conheci o Sig. O Sig tinha acabado de voltar para o Brasil, ele tinha ido fazer um doutorado nos Estados Unidos, um pós-doutorado, né? E eu tinha uma amiga que namorava um amigo dele, né? E um dia nós estávamos num bar muito famoso aqui de São Paulo, um dos tais bar que eu tinha garrafa de uísque no meu nome. Eu já estava bêbada, né? Devia ser aí 00:30, 1h da manhã, não me lembro direito, né? E me chega o Sig com esse amigo dele, né? E ela, a minha amiga, nós estávamos em 3 ou 4, nós éramos uma renca de mulheres que andávamos juntas nos bares, causando nos bares da noite paulistana. E aí me chega o Sig com esse amigo dele, e a amiga dela ficou de olho no Sig, e ela fez assim com as cadeiras, não, ele vai ficar com a Vanusa, e colocou o Sig do meu lado, e aí, eu não me lembro em qual hora da noite, naquela época eu era viciada em bingo, eu não contei para vocês essa parte pregressa. Teve uma época que eu vivia 24 horas dentro dos bingos. Eu saía dos bares e ia para os bingos. Eu vivia no bingo, né, varando a noite, né? Eu me lembro que uma vez, não se assustem, mas eu entrei no bingo numa sexta-feira e saí às segunda de manhã porque a minha amiga foi me buscar para trabalhar. Senão eu teria saído, tomando café, jogando bingo. E aí teve uma hora lá da madrugada que eu queria ir para o bingo e estava lá o Sig lá falando comigo. Eu falei, eu quero ir para o bingo. E agora? Quer saber de uma coisa? Tchau para vocês, né? E falei pro rapaz da recepção do bar, falei, olha, me pede um táxi para mim que eu vou embora. E deixei o Sig lá, né? O Sig, a gente tinha trocado o telefone na época, no dia, e o Sig estava com o meu telefone no bolso dele e eu com o telefone dele no meu bolso. Bêbado é uma maravilha. Eu cheguei para o Sig e falei, quer saber de uma coisa? Se você quiser, você que ligue para mim. Rasguei o telefone dele que ele tinha me dado. Falei, não vou ligar para você não. Rasguei o telefone e fui embora. E não é que ele ligou? E aí ele ligou, né? E quando foi em 2005, a gente se conheceu em 2002, mais ou menos, 2001, 2002, não me lembro direito. E quando foi em 2005, foi que me deu os 5 minutos que eu fui embora do Brasil, né? Mas eu nunca perdi o contato com ele, né? E aí eu falava para ele, né? Não tem problema não, se você se casar, eu espero você se divorciar, porque eu vou casar com você. Eu falava para ele, né? Eu lá da Espanha, eu falava para ele, eu falava, não tem problema não, quando eu voltar para o Brasil a gente casa, né? E aí um dia eu falava para ele assim, né? Não se preocupa não, quando eu voltar, se você casar com outra mulher enquanto eu estiver aqui, eu espero você se divorciar para eu me casar com você. Ou então você ficar viúvo, porque a gente jovem também morre. Eu falava. Eu tinha certeza absoluta que eu ia me casar com ele. Desculpa, qual foi a outra pergunta? Como é que a primeira missa. Então,
a primeira consciência, né, de uma missa, né, foi dessa vez, quando eu voltei para o Brasil, que aí eu fui lá na Nossa Senhora do Monte Serrat e eu me sentei lá, né, o padre tinha me convidado, na verdade foi o seguinte, o padre me convidou para ir na missa. Ele, depois daquela nossa conversa toda, que ele me explicou o que eu tinha que fazer para ser católica, né? Aí ele virou para mim e falou assim, venha na missa no domingo, minha filha. Eu falei, tá bom, padre, eu venho. Quando chegou no domingo, eu acordei, virei para o Sig e falei, quer saber de uma coisa? O padre me convidou para ir na missa, mas eu não vou, não. Aí o Sig falou assim, você vai. Você prometeu para o padre que você ia, você vai, e o padre está te esperando. Aí eu fui, me sentei no último banco, lá na entrada da porta, falei, qualquer coisa eu saio correndo, né? Aí no final da missa, o padre o pessoal fez a fila, né, para cumprimentar o padre, ele ficou lá em frente do altar, aí eu falei assim, vou lá cumprimentar ele, né, mas ele nem vai lembrar de mim, né, mas tudo bem, eu vou lá. Aí quando eu cheguei lá, né, aí ele vira para mim e diz assim, Vanusa, minha filha, você veio. Aí eu falei, meu Deus, ele lembra o meu nome, tô perdida, né? Aí eu fiz a minha primeira comunhão, fiz o meu crisma, né, lá, Nossa Senhora do Monte Serrat, mas a primeira missa mesmo, assim, que eu senti no meu coração, né, aquela história que eu tô falando para você, eu não acreditava em Jesus Cristo, para mim só existia Deus, Jesus para mim era um mito, era uma invenção, né, daí nós mudamos de Pinheiros, nós mudamos lá para São Bernardo. Aí eu fui ali na igreja do Piraporinha, né? Vou lá. Aí fui, né? Tava meio chateada porque tinha mudado de Pinheiros. Falei, gente, não conheço ninguém aqui, não conheço padre, não conheço ninguém. E agora, né? E entrar numa paróquia nova, como que vai ser, né? Aí eu entrei na igreja e o celebrante era o Padre David. Eu olhei para o altar, falei, nossa, que estranho, cadê o padre? Né? Eu não sei te explicar, mas eu comecei a sentir uma coisa, e aí, quando ele começou a fazer a homilia, que ele começou a falar de Jesus, eu comecei a sentir uma coisa diferente, né? Aí naquela hora eu falei, eu quero conhecer esse cara, eu quero conhecer esse Jesus aí. E aí eu comecei a ir na missa, mas foi nessa missa, né, que eu senti uma coisa diferente. Eu fui para casa naquele dia, primeiro eu não queria sair da igreja, né? E depois eu fui para casa flutuando, né? Aí eu ia para a igreja todo dia, porque eu queria ouvir mais e mais falar de Jesus, né? E aí, e lá, né, tem aquela imagem enorme de Jesus, né? E eu tinha, toda vez que eu entrava na igreja, eu tinha a impressão de que Jesus estava olhando e estava sorrindo para mim, né? Eu entrava e tinha a sensação de que a imagem estava séria. Quando eu me sentava na cadeira, eu tinha a sensação de que Jesus olhava para mim e dizia, que bom que você está aqui, né? E foi assim mas eu já tinha feito a minha primeira comunhão, eu já tinha feito a minha crisma, mas a minha primeira comunhão e a minha crisma, eu nunca ia encontrar Jesus, porque foi terrível. Mas foi lá na homilia ali com o Padre David, né, nesse dia. Então, quando você falou pra gente que às vezes quando você vê um filme, você vê alguém tomando alguma coisa, ou você sente o cheiro do cigarro, a partir de hoje, quando esses momentos vão acontecer, né? É um dia de cada vez. Você lembre esse seu primeiro encontro, esse primeiro sorriso que Deus fez para você, que Jesus fez para você. Que é aí que você vai conseguir continuar. Obrigado. Nada, imagina. Eu que agradeço. Mais alguém? Gente, eu quero agradecer a vocês, tá? Quero agradecer o padre
Anderson, nesses 4 anos que ele tem escutado as minhas histórias, o Padre Anderson foi o primeiro pároco, primeiro padre com quem eu tive coragem de contar a minha história de verdade. Um dia eu sentei lá na Maronita, lá me ajoelhei e falei, eu preciso falar. E aí eu contei uma parte, ele já ia começar a missa logo depois, né? E aí ele me dizia, volte, e aí eu continuei. Então eu quero agradecer, porque foi o Padre Anderson que me deu coragem de falar sobre isso, né? E a ideia, né? Eu perguntei para ele, padre, o que o senhor acha? E ele me disse que o testemunho tem que ser dado, né, padre? Então eu quero agradecer, muito obrigada, padre. Sem o senhor eu não teria conseguido, né? O Ricardo, a Roseli e todos, né? Mas o principal é meu marido, porque um dia eu virei para ele e falei assim, você é o cara mais corajoso que eu conheço no mundo. Como é que você me casa com uma alcoólatra? Você não gira muito bem das ideias, você casou com uma doida alcoólatra, você não tem muita noção do perigo, né? Então é isso, essa vontade de falar também surgiu de uma postagem que eu vi na internet uns meses atrás, e uma pessoa perguntava, é possível ser feliz sem álcool? E aí eu escrevi sim, e aí eu coloquei, eu sou alcoólatra, estou há 13 anos e coloquei os dias e as horas que eu estava sem beber. E isso gerou, muita gente veio falar comigo, veio me perguntar como era, como tinha sido, como que eu fiz, me contar relatos de familiares, próprias pessoas que bebiam, que não conseguiam deixar, que vieram falar comigo. E aí eu falei, não, eu acho que está na hora de eu começar a falar. Eu acho que está na hora de começar a falar sobre isso. Então, gente, obrigada. Desculpa, mas essa é a Vanusa Bender alcoólatra. Obrigada. Essa é a nossa Vanusa. Nossa amiga, querida, irmã, que amamos muito. Sabe disso, né? Vocês, nossos filhos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Mesmo. Essa é a primeira palestra da pastoral familiar. Teremos mais todo mês. Agradeço o casal coordenador do setor, Ibiana. Obrigado pela presença. Essa palestra vai estar no YouTube, graças à nossa ASCOM. E, Padre, obrigado pela abertura. Vamos para a próxima. Tamo junto. Obrigado a todos.